Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Deixando bem claro que já está aqui na plataforma, aula número 6, tá? Condizente aí o nosso último encontro acerca de ética profissional. Tudo bem? Então vamos seguir nosso barco numa boa e, nesse sentido, vamos aqui ao nosso material. Deixei aqui já bem claro aqui para vocês as características do inquérito policial, né? Já fiz aqui nosso rascunho pontual. E aqui vamos adentrar, né, em cada uma das características. Mas antes de fazer qualquer apontamento, primeiro ponto, uma característica ontológica básica. O inquérito policial ele é um procedimento de natureza administrativa responsável pela fase pré-processual da persecução penal, sendo, pois, instaurado pela autoridade policial, que no caso será o delegado de polícia civil ou o delegado da Polícia Federal. Então vamos aqui. Então, falar de inquérito policial é lembrar pontualmente que ele tem natureza administrativa, como já colocar lá em cima, sendo instaurado pelo delegado de polícia civil ou delegado de polícia federal. Beleza? Turma, e aí a gente tem que ventilar o artigo 144 no seu parágrafo. Deixa eu pegar aqui emprestado. CRF. Parágrafo aqui. Parágrafos 1º e 4º da Constituição. Turma, vamos lá. O artigo 144 diz o seguinte, da Constituição. A segurança pública dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercido para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Inciso 1, Polícia Federal. 2, Polícia Rodoviária Federal. 3, Polícia Ferroviária Federal. 4, Polícias Civis. 5, Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros Militares. 6, Polícias Penais Federal, Estaduais e Distritais. E aí, atinente às Polícias Federais, nós temos aqui o parágrafo 1º, que diz que a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizada e mantida pela União, é estruturado em carreiras, destina-se a, inciso 1, a apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Turma, fazendo aqui um salto quântico, vamos para o parágrafo 4º, que diz o seguinte: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Turma, nesse sentido pontual e nessa conjectura, nós temos aqui também que fazer uma ponte aérea de informações, de igual maneira, ao artigo 3º-A do CPP, que foi incluído inclusive pelo pacote anticrime. Vou colocar aqui a lei número 13.964 de 2019, 19, e também ao artigo 5º do CPP. Turma, rapidinho aqui fazendo aqui um feedback legal acerca do artigo 3º-A, B, C, D, E, F, enfim, lá do Código Penal, que foi incluído pela Lei 13.964 de 2009, que é a lei do pacote anticrime, né, lá do Moro. Nós temos o seguinte, vamos lá, é que esses dispositivos, eles tiveram a sua, olha só, preste atenção, eles tiveram a sua eficácia sine die, dos artigos 3º-A até o 3º-F, suspensas. Veja, esse dispositivo aqui, então, em destaque, teve
a suspensão, foi suspensa a eficácia sine die, em razão, olha só, da ADI número 6298 do DF, na relatoria do ministro Luiz Fux. Inclusive, esse juiz foi responsável, e ministro agora, foi responsável, à época que ele estava no STJ, pela redação, né, pela presidência da comissão que fez a redação do CPC, que é a Lei 13.105 de 2015. Então, lá em razão pontual deste julgado aí específico, tá, de 22 de janeiro de 2020, houve o que, turma? Houve a suspensão da eficácia sine die. Foram vários artigos, tá? Inclusive, reverbera a circunstância do juiz de garantias, né? Reverbera pontualmente essa temática. Bem, de toda maneira, agora sim, voltemos aqui a esse exame aqui pontual. O artigo 3º-A diz o seguinte, inclusive trata pontualmente do sistema acusatório, reforçando ainda mais no plano do direito processual penal brasileiro. Vamos aqui. Terceiro A. Olha o que diz. O processo penal terá estrutura acusatória. Turma, é o processo penal, não o inquérito policial. O processo penal ele tem estrutura acusatória. Ou seja, vai ter acusação, vai ter a defesa, vai ter o juiz. Vai ter o quê? Uma angularidade processual bem clara e notória e translúcida, em que vai repousar sobre a égide do contraditório e da ampla defesa. Tudo bem? Como sabemos que a característica do inquérito policial ter natureza administrativa, ele não tem essa concretude e não tem essa dimensão. Então, diante do fato, portanto, do ser um procedimento de natureza administrativa, quaisquer irregularidades no âmbito do inquérito policial não irão, repito, não irão gerar nulidade do processo judicial. Vamos aqui colocar essa informação. Observação. Diante do fato de ser um procedimento de natureza administrativa, quaisquer irregularidades no âmbito do inquérito policial não irão gerar nulidades do processo judicial. Turma, tem um HC aqui legal. Esse HC é do STJ, né? Deixa eu não confundir aqui, no meio de campo. Do STJ, bastante interessante. Que é 278-542, tá? De São Paulo. Que inclusive trata muito bem desta temática, tá bom? STJ HC 278-542 de São Paulo. Tudo bem? Seguindo o barco, turma, vamos aqui. Aliás, esse HC está no material, hein? Fica tranquilo. É importante destacar que o inquérito policial ele é sempre presidido por quem? Pela autoridade policial. Qual seja o delegado de Polícia Civil ou, na esfera federal, da União, delegado de Polícia Federal. Assim sendo, deve-se observar os artigos 144, parágrafos 1º e 4º, combinado pontualmente com o artigo 3º-A, lembrando que teve sua eficácia suspensa, e em conjunto o artigo 5º do CPP. Mas, turma, tem um artigo também muito interessante que eu queria destacar aqui. Aliás, eu já até ventilei ele em sala, que é o artigo 2º da Lei 12.830 de 2013. Inclusive, destaco mais em especial o parágrafo 1º. Parágrafo 1º deste dispositivo. Vamos lá rapidinho. Vou copiar aqui para ser rápido.
que esta aula vai ser um pouquinho longa, espero que atenda às tuas necessidades. Vamos lá. Olha o que diz o artigo 2º, pessoal, da lei, olha só, 12.830, de 2013. As funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas do Estado. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade e da autoria das infrações penais. Turma, agora vou puxar um outro assunto interessante. Mas antes de mais nada, como já havia dito, frise-se, a investigação criminal no inquérito policial ela é desempenhada por quem? Pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal. Agora, sob a presidência de quem? Do delegado de polícia. Posto sua atribuição para o desenvolvimento e atividade de polícia investigativa. Mas a investigação criminal pode ser conferida a outros órgãos, como o Ministério Público, turma. No caso pontual do procedimento investigatório criminal, que é o PIC. Esse procedimento ele tem a finalidade de apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública, certo? Servindo assim para a preparação e o próprio embasamento vindouro do ajuizamento, né, propositura ou não, se for o caso, da respectiva ação penal. E isso é interessante porque já começa a deslocarmos uma distinção ontológica bastante peculiar e interessante. Mas não acabou não, turma. Além do PIC, que é o procedimento investigatório criminal, já coloca aqui no nosso quadro branco, nós também temos o quê? A comissão, olha só, parlamentar de inquérito, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. E, evidentemente, aqui, nesse caso, poder legislativo. Então, vamos colocar aqui uma outra observação peculiar importante. Turma, a investigação criminal, ela é plural. O que significa dizer que ela é plural? Porque ela pode ser desenvolvida por vários órgãos. Isso aqui, turma, é completamente diferente do inquérito policial, que ele é presidido por quem? Inquérito policial, que é presidido pelo delegado de polícia civil ou federal. Tudo bem, turma? Tranquilo? Tá de boa? Seguindo o barco, pessoal, vamos aqui aos exemplos, né? Coloquei aqui como exemplo o PIC, né? O PIC, certo? Que é o procedimento, olha só, procedimento investigatório criminal. Turma, temos também o quê? A comissão parlamentar de inquérito. Isso mesmo, está lá no artigo 58, no seu parágrafo 3º. Deixa eu botar aqui. Comissão parlamentar de inquérito. Esse aqui, artigo 58. Vou pegar aqui um parágrafo emprestado. Parágrafo 3º da Constituição. Turma, esse aqui está na resolução CNMP 181 de 2017. Tudo bem? Isso aqui são exemplos, tá? Por vários órgãos. Opa, um essezinho aqui, ó, faltando. Tudo bom? Tranquilo? Legal, né, turma?
Matéria muito interessante. Então, vamos lá. Então, a atividade policial ela é sempre investigativa e difere da função de polícia judiciária. Esta sim que é presidida, né, ela é exclusiva do delegado de polícia, visando auxiliar o poder judiciário na apuração da verdade real. Assim sendo, identificar, conhecer, colher elementos formativos para identificar a autoria e a materialidade quanto à prática de infrações penais. Tudo bom? Bem, ato contínuo, nós podemos dizer o seguinte, podemos apontar algumas consequências do inquérito policial, ele ser um procedimento administrativo. Vamos aqui. Consequências. Ele é dotado de independência formal com o processo criminal. São duas fases. Uma fase pré-processual, inquisitiva, administrativa, e uma outra que é a fase judicial, que é o sistema acusatório. Tá? Então, nesse sentido pontual, o inquérito policial ele tem essa fase pré-processual inquisitiva, não há de reverberar o contraditório e a ampla defesa, mas tem exceção. E uma segunda conclusão bastante peculiar e interessante, turma. Não se sujeita à declaração de nulidade. Cuidado aqui, pessoal, porque ele é formado por peças informativas. Lhe carece de judicialização. E daqui nos remete, inclusive, uma outra característica, né? Que ele possui valor probatório relativo. Isso mesmo. Turma, cuidado. Não significa que determinada prova produzida na fase pré-processual, no inquérito policial, impeça ser reconhecida a sua nulidade em fase judicial. Mas ali é no âmbito do contraditório. E isso reverbera um ponto interessante, que o valor probatório destas provas ali constituídas nos autos do inquérito são de valor probatório relativo. São meras peças informativas. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, tem N casos, né? Tem N orientações nesse sentido. Mas eu vou destacar uma aqui especial, que é a teses, né? Jurisprudência em teses, jurisprudência STJ em teses, na edição 69 do ano 2016. Foi de cara aqui já. Começa assim, as nulidades, pronto. As nulidades surgidas no curso da investigação preliminar não atingem a ação penal dela decorrente. Tá? Então, pessoal, STJ já disse. Deixa eu colocar aqui, ó. Tudo bem? Jurisprudência em teses do ano de 2016, edição 69. Bem, outro ponto interessante aqui que nós podemos reverberar acerca também das consequências de um inquérito policial e ser administrativo, vou colocar ponto 3, é que, como regra, o inquérito policial não faz coisa julgada material. Aí eu te chamo a atenção ao artigo 18 do CPP, soma aqui com a súmula do STF, número 524. Só um minutinho aqui, pessoal, ajeitar aqui a câmera, que o cabo, na verdade. Súmula do STF
STF número 524. Epa. Se esse fio sair, acaba a aula, né? A gente está aqui colocadinho bonitinho. Bem, assim, vamos lá. Artigo 18 do CPP. Vamos lá. Olha o que diz o dispositivo. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela autoridade judiciária por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Turma, de forma correlata e consequente, vamos lá, deixa eu copiar aqui para ser mais rápido. Vou evitar o máximo. Turma, vamos lá. Olha o que diz a súmula 524. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Turma, quais são as consequências dessas regras, né, dessas informações? Vamos lá. O arquivamento do inquérito policial não reflete pontualmente o esgotamento do mérito em voto do PEC mais Luísa. Lembra lá, no início da nossa fala? Por que isso? Porque não gera, turma, a chamada coisa julgada, vamos colocar aqui. Não gera a coisa julgada segundo evento probationis. Segundo evento probationis. Professor, traduz isso aí. Olha só, significa que a decisão judicial de arquivamento fará a coisa julgada somente perante as provas coletadas da investigação, o que inviabiliza que o parquet, né, o Ministério Público, venha a promover sua competente ação penal com base nesse arcabouço de provas que não elucidaram suficientemente, visando, turma, demonstrar a presença de autoria e materialidade da infração penal, posto a ausência de justa causa, o que leva, evidentemente, ao arquivamento do inquérito policial. Bem, os casos, e aí veja, os casos em que a homologação judicial do arquivamento do inquérito policial faz coisa julgada material vão ser os seguintes. Então, vamos aqui apontar as situações em que há coisa julgada material. Vamos aqui. Primeira delas, pessoal, bem fácil, atipicidade da conduta. Então, é uma questão de lógica, né, pessoal? Outra, a existência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. E, por fim, a existência de causa extintiva da punibilidade. Tudo bem, pessoal? Bem, feito isso, então, como regra, o inquérito policial ele não faz coisa julgada material, mas apontei aqui para vocês situações em que há coisa julgada material, que é a tipicidade da conduta, a existência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade e a existência de causas extintivas da punibilidade. Mas não acabou não, turma. Calma. Vamos em frente. E já vamos fazer um apanhado deontológico. Essa parte inicial é importante para a gente entender alguns aspectos. Então, como foi dito aí acima, pessoal, nós temos pontualmente que a homologação judicial do arquivamento do inquérito policial ele vai fazer coisa julgada material se tiver presente o quê? A tipicidade da conduta, a existência de causas excludentes de ilicitude ou mesmo da culpabilidade e existência de causas da
punibilidade. Então, existência de causa extintiva da punibilidade, existência de causa excludente de licitude ou de culpabilidade e a atipicidade da conduta encerra a questão e a coisa julgada material. Agora veja, já os casos, né, apontar aqui como ausência dos pressupostos processuais ou condições para o exercício da ação e ausência de justa causa, não faz coisa julgada material. Então vamos colocar aqui situações em que não faz coisa julgada material. Vou colocar aqui. Bem, ausência, ou até mesmo inexistência, né, dos pressupostos processuais ou condições para o exercício da ação, né, do dia de ação, né, da ação penal. Pessoal, inclusive isso aqui é polêmico, tá? Não vou entrar no mérito, vamos em frente. E ausência de justa causa. Aí eu te chamo a atenção, pontualmente, do artigo 18 do CPP e a súmula do STF 524. Tudo bem? Tranquilo? Bem, pessoal, bem, feito essas exposições, bem lembrado, só colocar mais essa aqui, por desencargo de consciência, né? Turma, será que poderia aplicar tanto a disciplina do artigo 18 do CPP e da súmula 524 do STF no procedimento investigatório do Ministério Público, que é o PIC? Será que é possível? Turma, o STF diz que é possível, tá bom? Então, só para encerrar aqui com desencargo de consciência, né? O artigo, aliás, colocar assim, o PIC, né? O PIC, nós podemos ter o artigo 18 do CPP, mais a súmula 524 do STF. Súmula 524 do STF, tá? Lembrando que o PIC ele é regulamentado pela resolução CNMP 181/2017. Tudo bem? Então, nada impede, turma, tá certinho, viu, gente? É súmula mesmo, tá? Nada impede que seja aplicado esses dispositivos também no procedimento investigatório do Ministério Público, tá? Supremo, inclusive, já decidiu acerca da matéria. Tranquilo? Bem, eu acho que da parte de procedimento administrativo, turma, fechamos, né? Tem outras coisas pontuais, mas senão a gente não atinge um cerne específico da matéria que gostaria de chamar a atenção de vocês, que envolve de forma direta, né, de forma translúcida, de forma clara, a dimensão da ética profissional. Bem, lembrar pontualmente que o inquérito policial ele tem natureza inquisitorial. Só lembrando que o inquérito também tem a condição de ser escrito. Inclusive existe uma polêmica se pode haver um inquérito policial eletrônico. Mas no momento a gente não vai entrar nesse detalhe, nessa miudez. Bem, vamos trabalhar aqui um ponto crítico da matéria, que inclusive nós vamos já começar nesse ponto a ler algum dispositivo do Estatuto da OAB. Bem, assim, é um procedimento inquisitorial. Procedimento, tá certo, filho? Procedimento. Inquisitorial. Vamos aqui. Vou conversar um pouco com vocês antes. Vamos aqui. Por um procedimento, turma, de natureza inquisitorial, não se confunde com o sistema processual penal brasileiro, que ele é acusatório. Eu acabei de ler para ti o terceiro A, né? Tem o artigo 129.1 da Constituição, enfim. A natureza de um sistema acusatório é termos o quê? Temos aqui, sistema acusatório. É termos, de um lado, quem acusa, quem defende o acusado e quem julga.
Bem tranquilo. Sem muitas delongas. Quem acusa é quem? MP. Ou até mesmo a vítima, né, na ação penal privada. E aí envolve a queixa-crime, sendo representada pelo próprio ofendido ou representante legal, o que se faz necessário o advogado ou defensor público. E temos aí quem defende o acusado. Sem muitas delongas, aqui nós estamos falando de um réu, portanto, haverá um advogado ou defensor público na defesa desse réu. E quem julga, indiscutivelmente, é o Estado juiz. É o Estado juiz. Aqui a gente vai começar a falar alguns aspectos interessantes. Bem, pelo sistema acusatório, ele é obrigatório haver o quê? Autor, réu e juiz, que é o julgador. Inclusive, chama a atenção do artigo 129, inciso 1, da própria Constituição brasileira. Tá? Que fala que o MP vai promover de forma privativa, né, a sua ação penal pública na forma da lei. O famoso artigo. Vamos aqui. 129. Vamos lá. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Vou colocar aqui que esse artigo é importante, muito mesmo. Muito importante. Bem, seguindo o barco, turma, nós temos que levar em consideração alguns aspectos. No inquérito policial, olha só, no inquérito policial, eu vou ter o quê? Eu vou ter o apontado, ficou baixo, o apontado ou investigado. Veja que depois que conclui o inquérito e tudo, fica indiciado, esse indivíduo passa a ser indiciado. Nós temos aí pontualmente o Ministério Público, que é o titular, olha só, anota aí, ó, dominus litis. Ele é o titular, portanto, da ação penal, exerce o dominus litis, né, titular da ação penal, porque ele exerce o dominus litis. Bem, temos a vítima, indiscutivelmente, e temos o Estado juiz. Aqui um parâmetro legal. Ele está aqui presente sem que haja processo criminal. Ele está aqui nessa circunstância sem que haja processo criminal. Agora, olha só, presta atenção. Estando investigado da qualidade de objeto da investigação, eu falei para vocês anteriormente, sob o procedimento administrativo desprovido de contraditório ampla defesa, mas tem exceção, o magistrado se torna o quê? Responsável pelo controle de legalidade das investigações. Olha o juiz das garantias. De garantias, né? Turma, essa atribuição do juiz não se confunde com o chamado controle externo, que é exercido controle externo da atividade policial, ótimo, que é exercido pelo MP, tá? Deixa eu colocar logo o artigo 129, inciso 7 da Constituição. E temos o controle interno da atividade policial. E esta é exercida, vamos lá, no que tange ao poder hierárquico. Por quem, pessoal? Pela chefia policial. Ou pelo poder disciplinar, no que tange o quê? As corregedorias. No caso, as corregedorias de polícia. Lembrando pontualmente que o artigo 3º-B, né, ali o 3º-A, ele está com a redação suspensa, sine die, em decisão monocrática do relator e ministro Luiz Fux, na ADI 6298 do Distrito Federal. Assim sendo, pessoal, quando a gente fala pontualmente de inquérito policial,
que nós temos que ventilar? Fase pré-processual, não judicial, mas a juiz, tá? Inquisitivo ou inquisitorial, significando, dentre outros aspectos, que o investigado ele é objeto das investigações. Agora, não é um cara também desprovido de direito, tá? Por favor. Outro. Como regra, vou explicar por quê, sem contraditório e ampla defesa. E, evidentemente, o investigado é objeto da investigação. Turma, parece bobagem, né? Parece brincadeira, mas se fosse cacófato, né? Que é quando a pronúncia das palavras seguidas produzem um som desagradável, né? No caso pontual, investigado, investigação, mas é no sentido mais de você memorizar, né? Que é um vício de linguagem, né? O cacófato, né? Fiz do eco. Quando é tipo ladrão que rouba ladrão, 100 anos de perdão, não é isso? O eco. Aqui é uma situação de um vício que é o cacófato, né? Mas só para você entender, por que eu falei isso? Porque tem um som desagradável, né? Investigado, investigação, né? Mas o intuito aqui é da melhor forma, melhor maneira, né? Com boa intenção aqui, o teu professor, de você entender. Bem, processo criminal. Aí a banda diminui. Aqui é outra história. Turma, fase judicial ou processual. Um dos pontos aqui. Sistema acusatório. Aí vem aquela história, né? Acusação, não vou botar aqui não. Acusação, defesa e juiz. Vamos aqui de novo. Com contraditório e ampla defesa. Isso aqui é fato, tá? Outro ponto. O acusado não é objeto. Sim, titular de pleno exercício de direitos instrumentais. A exceção quanto ao contraditório, já eu vou tratar contigo. Bem, assim, em razão da natureza inquisitorial do próprio inquérito policial, não há como regra o contraditório e a ampla defesa, diferentemente do sistema acusatório. Agora, pessoal, olha só. Por tudo que a gente falou aqui, como regra, relativo à atuação do advogado em sede do inquérito policial, bem, o delegado de polícia, ele não é obrigado, pessoal, ele não é obrigado a proceder com atendimento do pedido formulado pela defesa em prol do investigado. Vou repetir. No que tange a atuação do advogado no inquérito policial, uma matéria de ordem deontológica. Inclusive, vou colocar aqui o artigo. Veja que tem várias disciplinas, né, que cruzam com o Código de Ética. O artigo 14, que já vou ler para vocês, deixa bem claro que a autoridade policial ela não tem a obrigação de acolher os pedidos, né, quanto às diligências, quanto a aspectos atinentes suscitado pelo advogado em prol do seu investigado. Qual é o problema disso? É que o STJ, pessoal, uma coisa que está na lei, né? O STJ, em sede de vários habeas corpus, ele tem possibilitado, habeas, corpo livre, né? Habeas, em sede de vários habeas corpus, tem suscitado esta possibilidade de ser acolhido o pedido feito pela defesa. E um outro ponto também, pessoal, que já é de praxe, a gente vê que o Ministério Público
diante da necessidade de PEC mais ISA, para ele poder fazer o oferecimento da sua competente ação penal, ele pode, ali nesse caso pontual, determinar que o delegado ele acolha o requerimento, a diligência ali invocada pelo advogado. Agora veja, tem diligências que são obrigatórias por força de lei. Vamos ver daqui a pouco vocês ao longo do curso. Mas antes de mais nada, eu quero que você entenda o seguinte, que o advogado, nos termos do artigo 14 do CPP, vamos aqui. O ofendido ou o seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então a lei ela dá essa faculdade. Qual é o modus operandi de ser desse dispositivo? Turma, vamos ver mais ao final que o inquérito policial é discricionário. O delegado ele tem a discricionariedade. Agora, em certos momentos, ele está vinculado. Por exemplo, suponhamos especificamente que, inclusive eu suscitei no encontro passado, né, e havendo um corpo ali todo ensanguentado. Ora, ele tem que possibilitar a ocorrência, né, ele tem que permitir diligências que ocorram o quê? O exame, né, pessoal, pericial, inclusive balística, né, verificar bala e tal. Então ele tem que possibilitar que seja feito as devidas apurações. Isso ali não é uma faculdade por parte dele, ele está ali de forma obrigatória ao cumprimento. Mas se o advogado traz essa suscitação, esse pedido, o delegado ele não é obrigado. Ele não é obrigado. O que acontece muitas vezes? Se o Ministério Público ele ficar ciente disso e não tomar nenhuma medida, comumente, pessoal, há a possibilidade de impetrar o habeas corpus, e aí, em vários julgados, o STJ tem sido favorável com isso. Então, nada impede que o Ministério Público, consultando o pedido formulado pelo investigado e não acolhido, seja expressa ou tacitamente pelo delegado de polícia, na qualidade de dominus litis. Dominus litis. Grave essa palavra. Titular da ação penal, e acreditando que tal diligência será necessária para a coerente elucidação dos fatos para a própria promoção ou não do oferecimento da denúncia, ele poderá devolver os autos do inquérito policial ao delegado para que ele cumpra, para que ele proceda com as diligências requeridas pelo investigado. Mas se cair em prova, pessoal, se o delegado ele é obrigado a fazer, não. Ele não é obrigado a fazer. Mas quando é o Ministério Público, ele é obrigado a fazer. Então, cuidado. Só uma dica aqui, uma OBS. Ao advogado, ele não é obrigado a fazer. E aí compete o que, pessoal? Depende do caso, um habeas corpus, justamente para que haja feito o saneamento desse caso. E o Ministério Público, pessoal, o Ministério Público não tem conversa. Dominus litis. Dominus litis. Porque ele é o titular da ação penal. Bem, dando seguimento, turma, a esse plexo, né, essas informações incorrelatas, eu queria também tratar especificamente de um tema que, de certo modo, né, de certa referência, ele reverbera alguns pontos correlatos importantes. Vamos aqui. Turma, ante esses fatos aqui apontados, essas informações aqui apontadas, vou mexer com vocês com uma lei, que é a lei de abuso de autoridade. Vamos lá. Então, antes que a gente falou aqui, é crime de abuso de autoridade por parte do delegado de polícia e do próprio membro do Ministério Público instaurar um procedimento investigatório criminal em desfavor de alguém diante da ausência de indícios quanto à prática de crimes, cuja pena ela é de detenção de 6 a 2 anos. E não tem multa, nos termos do artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade. Professor, que lei é essa? Vamos ver já aqui. Artigo 27 da Lei 13.869 de 2019. Tudo bem? 27, isso.
Vamos aqui rapidinho. Tudo bem. Agora vamos aqui ao artigo 27. Turma, olha o que diz aqui o dispositivo, o tipo. Requisitar, instaurar ação ou instaurar procedimento investigatório. Turma, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório vai envolver que pessoas, que sujeitos aqui. É o delegado e o MP, né, gente? De infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Detenção, turma, de 6 a 2 anos e multa. Turma, mas esse dispositivo está sendo objeto de quê? De questionamento de sua constitucionalidade. Mas não acabou não, turma. Porque além de haver a necessidade da substituição desse dispositivo, deve haver a comprovação da finalidade específica. O que é isso, pessoal? Vamos lá. Está lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Abuso de Autoridade. Lei essa recente. Então, isso aqui é um contexto de argumento do advogado, né? Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Tranquilo. Inclusive, tem alguns autores que interpretam que não precisava ter esse dispositivo. Bem, o que vem a abundar de informação, para mim, desde que não prejudique, está tranquilo. Mas, críticas à parte, doutrinárias, vamos aqui. Parágrafo 1º. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao MP adiar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer... Esse não, gente. Ai. Artigo 1º. Vamos lá, aqui está aqui a finalidade específica. Bem, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuso do poder que lhe tenha sido atribuído. É bom que tu conhece outro artigo, né? Aqui, meu queridão, finalidade específica, acorda. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticado pelo agente com finalidade específica de prejudicar outro ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Professor, traduz aí. Vamos lá. Então, o que isso está envolvendo? Turma, para que haja, portanto, a substituição do tipo penal do artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade, ficou feio, né? Lei de Abuso de Autoridade, melhor, né? 869 de 2019. Nós temos que ter o quê, turma? Primeiro, o tipo penal. Óbvio. Mas esse tipo penal ele tem que estar agregado com o quê? Somado com uma finalidade específica. Que está lá no artigo 1º, no seu parágrafo 1º. Deixa eu colocar lá aqui assim. No seu parágrafo 1º da Lei número 13.869 de 2019. Turma, quais seriam essas finalidades específicas? Está aqui na própria lei. Ó. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com finalidade específica de, olha aqui, prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Prejudicar outrem, beneficiar, a conjunção é alternativa ou beneficiar a si mesmo ou beneficiar terceiro, seguindo o barco, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Mero capricho ou satisfação pessoal.
tem que haver, pessoal, de forma correlata, essa soma. Além do tipo, tem que estar conjugado com uma finalidade específica. Finalidade específica. Turma, vários juristas, né, seja do plano do processo penal ou até mesmo da deontologia jurídica, já trazem um ponto de vista, né, inclusive Sanini, né, Francisco Sanini, é um delegado de polícia, eles falam que a lei do abuso de autoridade, pessoal, vai ser de muita difícil aplicação. Porque além do próprio tipo penal, vamos dizer, o artigo 27, só para ter uma ideia, ó, além do 27, pessoal, tem outros dispositivos que são interessantes para serem ventilados, né? Mas, veja, além do próprio artigo 27, né, a consagração do tipo, tem que ter um agregador, que é a finalidade específica. Não pode haver uma sem a outra. Então, uma lei, pessoal, que, com todo respeito, ao meu ver, também é difícil de aplicação, mas vamos em frente. Turma, então, feito tais explanações, deixa eu verificar aqui pontualmente o nosso material, se tem mais alguma coisa para a gente ventilar. Assim, pessoal, o artigo 7, outra regra de deontologia. Deixa eu ver se eu falei. Não falei não. Então, tem outra regra interessante aqui, turma. A do artigo 7º, inciso 21 do EOAB. Lei número, grava essa, 8906 de 94. Tá? Ela teve uma redação dada em 2016, tá? Teve uma alteraçãozinha nessa redação em 2016. Bem. O que esse dispositivo ele vem tratar? Vamos aqui. Vou copiar aqui para ser rápido. Artigo 7. Turma, primeiro ponto de análise. São direitos do advogado. Olha, não é brincadeira, mas tem gente que confunde direitos do advogado com direitos do investigado. Turma, aqui são direitos do advogado. Do advogado. São direitos que são inerentes ao advogado. Não são direitos inerentes ao investigado. E aí eu te chamo a atenção ao inciso 21. E aí depois faço uma correlação do dispositivo, tá, com a súmula vinculante 14, tá bom? É direito do advogado assistir. Pessoal, aqui tem contraditório, tem alguma arguição de impedimento, suspeição ali na audiência e tal? Não. Assistir. A seus clientes investigados durante a apuração de infrações. O advogado tem esse direito, pessoal. Até para ele poder trabalhar de forma digna. Sob pena de nulidade absoluta. Aqui não é relativa, gente. Ela é absoluta. Esse dispositivo é muito forte. Do respectivo interrogatório ou depoimento. E, subsequentemente, todos, olha o impacto disso, de todos os elementos investigatórios e probatórios decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo inclusive no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Turma, isso aqui é um verdadeiro instrumento de atuação do advogado, que não pode jamais ser objeto de cerceamento. Então veja, mesmo afastado o contraditório e ampla defesa, o advogado poderá assistir ao interrogatório ou depoimento do investigado, que não pode jamais ser negado pelo delegado de polícia, gente. Se o delegado de polícia ele fechar a porta, não entra, pronto, que maravilha.
vai ser nulidade absoluta. E ainda é um direito do advogado que requerer diligências, que em tese poderão ser negados pelo próprio delegado de polícia. Mas aí eu te chamo a atenção com as decisões do STJ e também com a possibilidade do PARC, do Ministério Público, diante das circunstâncias, que a ele não pode ser negado o inquérito. Por que ele não pode ser negado? Porque ele é o titular dos documentos ali envoltos para a promoção da competente ação. Ele tem que ser formado a sua opinião quanto ao delito. Então ele precisa realmente daqueles elementos para formar o seu entendimento. E isso é interessante, pessoal, que nem todas as diligências requeridas pelo defensor, né, pelo advogado, nem pelo investigado, podem ser negadas pelo delegado de polícia. Nem todas as diligências. Outra regra importante aqui. Exemplo disso é o artigo que eu falei para vocês, segurei até o máximo, mas agora vamos em frente, do CPP. Artigo 184 do CPP. 184 do CPP. Salvo no caso de exame de corpo de delito, vamos colocar aqui, o juiz ou autoridade policial negará a perícia. O juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Salvo no caso de exame de corpo de delito. Salvo. Então, pessoal, no corpo de delito não tem conversa. Não tem conversa. O delegado tem que proceder. E o advogado ali na hora, ele pode apontar e, nesse sentido, não pode ser afastado o acolhimento por parte do delegado de polícia. Tudo bem? Então, advertimos mais uma vez que, nesses casos, inclusive, habeas corpus e o SJ tem decisões. Seguindo ainda, pessoal, outra norma, né, súmula vinculante, aliás, não uma norma, mas uma súmula, né, que vai tratar pontualmente dessas normas, aí sim, dessas normas aqui, dita por nós, envolve o quê? Um direito do defensor, como é que ele vai se enquadrar, como é que vai ter o seu desenvolvimento. Inclusive, é objeto de súmula, pessoal, súmula vinculante. Vamos colocar aqui. Súmula vinculante 14. Súmula vinculante 14. Deixa eu botar assim. Notícias. Pessoal, olha aqui, ó. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de provas que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. É direito do defensor. É direito do defensor. No interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados. Aqui vem um porém aqui interessante, pessoal. Esses elementos têm que estar documentados. Então, quanto a diligências, quanto a apurações que não estejam documentados, inclusive, isso vai reverberar nas escutas, né? E aí, pontualmente, nós vamos ler uma outra liturgia normativa. Não significa dizer que o advogado tem que saber que está sendo colocado escuta, inclusive no escritório de advocacia dele, quando ele é objeto de investigação, quando ele é suspeito da prática de crime. Cuidado com isso. Tem que estar devidamente documentado. Em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digo respeito ao exercício do direito de defesa.
Tudo bem? Turma, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Olha só, presta atenção. Será que no sistema jurídico brasileiro não tem uma exceção para isso não? A questão desse contraditório de defesa? Será que não há uma exceção no sistema jurídico brasileiro quanto ao inquérito policial não haver o contraditório e ampla defesa? Turma, vou destacar aqui para vocês uma observação fundamental. Cuidado. E essa observação vem desde 2007, pela Lei de Migração. Lei de Migração. Lei número 13445 de 2017. Turma, deixa eu pegar aqui para ser mais rápido. Aí vou lá para o artigo 58. Turma, vou copiar logo isso aqui tudo. Olha o que diz o dispositivo. Turma, no processo de expulsão serão garantidos o contraditório e a ampla defesa. Turma, essa aqui é a exceção relativa ao inquérito policial. Envolve o quê? A esfera federal, né? O que tange pontualmente a expulsão. Então, o inquérito, pessoal, policial, cuja temática seja o processo de execução, é garantido o contraditório e a ampla defesa. Turma, isso é tranquilo pela doutrina, nada demais, nada de delongas maiores. Pessoal, está bem grande já, né, nossa videoaula, e em seguida eu quero falar rapidamente da questão do inquérito policial ser escrito, né, ou não sendo, né, possibilidade de ser, a regra é que ele é escrito, mas existe uma conjectura, inclusive um projeto de lei, e outros temas correlatos. Aí eu encerro, né, vai ser um vídeo mais rápido do que esse aqui está bastante longo, e aí vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Bem, aqui começou a engrossar o caldo, né? Começamos a apresentar regras deontológicas. Então, fica de olho, fica ligado. Meus queridos, muito obrigado pela atenção de todos vocês, tá? Eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Olha só, o sucesso é uma decisão sua, bons Deus realizações. Um grande abraço e até breve.